Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar um pouco sobre toda essa volatilidade do mercado, os rumos da economia e tudo mais. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e também para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. A primeira coisa, né, pessoal, que a gente sempre comenta nesses momentos de estresse, né, é todo mundo manter as suas estratégias. Quem não tem, é preciso ter uma estratégia, manter a calma, né, lembrando que é importante, principalmente quem investe em ações, ter paciência e ter disciplina, né, isso aí é uma questão fundamental, porém, né, em função de todos os acontecimentos, mudança de governo, sobe dólar, cai bolsa, né, 11 entre cada 10 perguntas aí que a gente recebe foram nos últimos dias, nas últimas semanas relacionadas a essas questões aqui que a gente vai comentar hoje, né? Então a gente vai entender o que é preciso saber de política, de dólar, de PIB, de inflação, e será que mesmo a gente precisa quase que acompanhar isso em tempo real para conseguir investir bem, né? Eu acho que isso é uma questão bastante importante. Sobre até onde a bolsa pode cair, né, pessoal? Isso aqui a gente já falou várias vezes. Até onde qualquer ação pode subir ou cair. No curto prazo, ninguém sabe, nem no longo prazo, né? Porém, no longo prazo, o que define uma ação subir ou cair, né? É a qualidade da empresa. Quanto mais a empresa crescer, quanto mais ela lucrar, quanto mais dividendos ela pagar, mais pessoas vão ter interesse em comprar essas ações, né? E com isso a gente pode ter uma valorização delas. Não tem como dimensionar um prazo, 3 anos, 5 anos, 10 anos, isso não existe. Porém, no médio e no curto prazos, tudo pode acontecer, né, pessoal? Isso é normal, né? Não é uma questão de certo nem errado. O mercado ele funciona assim, é uma verdade isso, né? Então pode ter uma empresa que ganha dinheiro e em função de questões políticas a ação cair, mesmo que ela não vá perder receita. Porque existe esse movimento de especulação e, como eu falei, para quem investe em ações tem que se acostumar com isso. Porque isso sempre foi assim e sempre vai ser. Não é uma questão, como eu falei, de certo e errado. Para as nossas recomendações ou operações de médio e de curto prazos, a gente utiliza gráficos, né? Operações de meses, de semanas, de dias. E a gente já comentou algumas vezes, né, que o Ibovespa ele rompeu aqui a tendência de baixa, né, e que aqui na casa dos 107, 108 mil pontos era outro ponto importante, e finalmente hoje ele bateu em outro ponto importante aqui, perto dos 100 mil pontos. A gente não pode ser preciosista, né, que é 101 ou 100.533. Não, ele bateu em outra região de suporte aqui que a gente chama. Caso o Ibovespa volte a cair nos próximos dias, seguindo a sua tendência principal, e aqui ninguém está adivinhando nada, é só ver porque está caindo, né? É só olhar o gráfico caindo, então a tendência de baixa, ele pode alcançar lá os 95, 96 mil pontos. Nessa faixa de preço aqui, como existe um suporte, é até normal caso o Ibovespa recupere, tá? Deu um repique que a gente chama, mas é muito cedo para falar em alta. O que vai acontecer, pessoal? Como eu falei, ninguém sabe. O gráfico ele não serve para adivinhar. A tendência primária ainda é de baixa, mas a gente pode ter sim algum repique aqui nessa região de preços, mas reiterando, é muito cedo para falar em tendência de alta de preços. Claro que cada ação aqui também vai ter a sua vida própria, inclusive tem algumas ações que nem fazem parte aí do Ibovespa, tá? E sobre essa questão de economia, pessoal, eu coloquei essa imagem aqui do Capitão Nascimento, lá do Tropa de Elite 2, né? Por quê? Tá? Eu faço, para vocês terem uma ideia, semanalmente um vídeo onde eu trago um panorama semanal, claro, para os clientes aqui da Capitalizo, né? E basicamente, pessoal, apesar de falar sobre questões macroeconômicas, né, eu gosto muito de comentar sobre questões que muitas vezes os investidores deixam de lado, mas que são muito importantes e que são muito negligenciadas, né? Principalmente as questões de psicologia financeira e gerenciamento de risco, como, por exemplo, ter uma carteira diversificada. Dos quase 20 mil clientes aí que a gente tem, deve fechar o ano aí com 20 mil clientes, a maioria já entendeu a importância desses temas, né? Eles compreendem que nós somos muito preocupados com os investidores e que eles ganhem dinheiro, mas é importante também que eles façam coisas que estão de acordo com o seu perfil, né? Então essa questão de psicologia financeira é muito importante. Porém, né, tem alguns investidores, alguns clientes nossos,
que questionam, né? Por que eu não uso esse espaço, por exemplo, para falar mais de cenário macro, para falar de notícia, para falar sobre algumas ações, sendo que todos os dias a gente divulga vários vídeos, relatórios, notícias, onde a gente fala sobre essas questões de curto prazo. Isso muito mais como informativo do que efetivamente, né, ficar recomendando compra e venda por causa de notícias, que é uma coisa que no nosso entendimento não tem o menor sentido, né? E quando alguém fala que quer saber mais sobre os rumos do curto prazo na política ou na economia, nós não culpamos essa pessoa, né? Principalmente aquele investidor que é mais novo, pois a gente sabe que quase todo mundo é viciado nesse tipo de informação no curto prazo. As pessoas precisam estar acompanhando praticamente em tempo real com tudo que está acontecendo, né? Quem vai ser o próximo ministro, para onde vai o dólar, que a ação vai subir ou cair, falando só do ambiente interno, fora o ambiente externo, né? E o que a gente comenta, né, pessoal? Por que tem essa frase aqui do Capitão Nascimento lá no Tropa de Elite 2? Porque é muito importante que o investidor não deixe esse sistema engolir o investidor, né? A Capitalismo, por exemplo, é uma empresa que ela atua distante da Faria Lima, né? Essas questões de politicagem, né? Não tem nada a ver com a gente aqui. A gente está preocupado com que as pessoas ganhem dinheiro. E para isso a gente precisa ter estratégia e não tentar ficar adivinhando quem vai ser o próximo ministro, ou quem vai ser o deputado ou não, tá? Claro que a gente acompanha isso é importante, mas o investidor ou um analista que tentar acompanhar isso em tempo real só vai atrapalhar, não vai ajudar em nada. E o que acontece, né, pessoal? Esse tipo de dúvida de curto prazo movimenta uma indústria, né, que é esse sistema aqui que eu estou chamando. Corretoras, jornais, sites, redes de TV, redes sociais, influencers, um monte de coisas, né? Claro que cada um vende o seu produto, mas eu não posso, né, me deixar como investidor, vamos dizer assim, achando que eu preciso sempre ficar sabendo dessas informações de curto prazo ou dessas notícias para investir bem. E esse é o principal erro dos investidores, né? E isso acontece com investidores profissionais, acontece com analistas, com gestores, que é deixar o mercado no curto prazo ou esse sistema de curto prazo engolir as pessoas, né? Então, não faz o menor sentido ficar acompanhando em tempo real isso, porque não ajuda nada. E eu não estou falando, eu quero acompanhar porque eu gosto de política. Eu não estou falando disso. Eu estou falando disso com viés para investimentos, né? Imagina como seria possível mudar a nossa carteira toda vez que tem um movimento na economia e na política. Como é que a gente vai ganhar dinheiro disso, né? E eu já vi, pessoal, estou nesse mercado desde 2004 para 2005 e muito tempo atendendo investidores. Até hoje eu falo com investidores. Eu já vi esse filme milhares de vezes e o final é sempre o mesmo. O investidor frustrado, reclamando que está há anos no mercado e não consegue ganhar dinheiro. Como é que vai ganhar dinheiro? Então, quem deixa o sistema engolir, pessoal, o ser engolido pelo sistema, vai perder dinheiro ou não vai ganhar dinheiro, né? E quem não percebe isso vai acabar sendo engolido por esse sistema e nunca vai saber o que fazer e vai achar que sempre está errado, né? Porque sempre vai ter uma questão que vai acabar com nossos investimentos e que dessa vez vai terminar o mundo e assim por diante, né? E é por isso que eu, como investidor, assim como os analistas da Capitalismo fazem, eu sempre cuidei muito para não perder o foco e investir o meu tempo no que importa, é ganhar dinheiro. Eu não estou aqui para discutir política, para discutir nada, eu estou aqui para ganhar dinheiro. Vamos discutir política, vamos tomar uma cerveja, né? Mas aqui o objetivo é ganhar dinheiro, tá? Uma vez eu tive uma oportunidade de almoçar com um economista que é bastante conhecido e reconhecido pelo mercado, obviamente eu não vou falar o nome dele aqui, mas eu lembro que isso foi logo no meu início da jornada como investidor, e ele falou uma coisa para mim que mudou totalmente a minha visão, porque lá no início, né, 2004, 2005, nem se tinha a quantidade de informação que tem hoje, né? Se tivesse eu ia ficar maluco antes de escutar isso que ele falou, tá? E ele estava lá na mesa e veio esse assunto de economia brasileira e ele falou, tudo que você precisa saber sobre a economia brasileira é que de tempos em tempos acontece sempre a mesma coisa. Gastos sem controle, inflação, crescimento baixo, dívida pública subindo e juros elevados, tá? Esse é sempre o fim, tá? É isso que importa entender. Inclusive ele falou, o resto é pura enrolação para
para vender livros, né? Exageros à parte, o que acontece na economia nos últimos 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos? É sempre isso, né? Então, as pessoas não podem dizer que são surpreendidas por mudanças mudanças bruscas de rumo na nossa economia, porque isso sempre acontece. E desde que eu incorporei, né, as palavras desse mestre, desse sábio mestre, eu sempre investi preparado para esses cenários. Então eu já tenho que ter uma carteira, por exemplo, de ações preparadas para esses cenários, e caso a mudança de um desses cenários altere o fundamento de alguma empresa, daí sim eu vou fazer alguma alteração lá na carteira. Dessa forma, pessoal, o que acontece? São raríssimos os casos que eu me surpreenda, porque eu não fico surpreso com nada, da mesma forma que os nossos analistas aqui não ficam, com crise política, com crise econômica e assim por diante. Então a gente não deixa com que essas centenas de notícias de curto prazo atrapalhem o nosso sono, os nossos investimentos e os investimentos do nosso cliente, né? E por isso que a gente insiste em diversificação, pensamento global, ter carteiras bem montadas, estratégias bem estruturadas, sempre que consigam se adaptar e ir bem em diferentes cenários, né? E como eu falei lá no início, é preciso sim ter uma pitada de disciplina e também de paciência, né? Então, eu estou preocupado como investidor, claro, mas em relação ao saber o que fazer, a gente sempre sabe o que fazer. Eu não estou preocupado que o meu dinheiro vai derreter, não é isso, porque eu sigo tudo isso que eu comentei aqui, e para a gente não é surpresa nada que vier a acontecer, ou pelo menos a maioria das coisas, tá? Então, incorporem isso, né? Isso é o que a gente pode falar para vocês. Parem de tentar ficar correlacionando todas essas questões de curto prazo com os investimentos de vocês, porque eu não conheço ninguém que ganha dinheiro desse jeito. Eu sei que é contraintuitivo o que eu estou falando, eu sei que isso não é o que a maioria fala, mas a Capitalizo ela não segue o sistema, tá? E quem acompanhar, quem quiser entrar lá e olhar os nossos resultados históricos, que são todos eles comprovados, todos eles auditados, e vão estar aqui no nosso site, vocês vão poder perceber que os nossos resultados são bem diferenciados, justamente porque a gente incorpora isso, tá? Então o que vai acontecer na semana que vem, pessoal, no mês que vem, a gente não tem a menor ideia, mas seja o cenário que ocorrer, nós estamos preparados, e justamente isso que a gente entende que todos os investidores deveriam fazer. É a escolha mais sábia que o investidor deve fazer, é sempre estar previamente preparado, né? E não ficar preocupado com essas questões de curto prazo, tá? Eu vou deixar para quem quiser conhecer mais as nossas assinaturas o cupom de desconto Help Invest. O Help Invest, para quem não conhece, é o nosso serviço de avaliação dos investimentos de vocês. Vocês podem nos enviar e tem individualmente a avaliação desses investimentos, da nossa assinatura completa, que tem até 30% de desconto, e as informações dos resultados aqui na descrição e os nossos contatos também. Qualquer dúvida, e-mail, contato@capitalizo.com.br, ou então nos chamem no WhatsApp, mandem um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!